Fala galerinha do bem, que bom estar mais uma vez com você. Hoje a gente tem uma prática muito bacana, muito especial, uma prática diferente, onde eu estarei ensinando alguns movimentos, algumas posturas que vão melhorar muito a sua qualidade de vida no seu dia a dia. Não adianta a gente praticar yoga, não adianta a gente praticar meditação, se não for para isso contribuir com a nossa vida diária, se não for para isso ter um sentido prático e nos ajudar a ter um melhor bem-estar e uma melhor qualidade de vida na nossa rotina diária, no nosso dia a dia. Então foi pensando nisso que eu preparei essa prática para vocês. Eu vou estar ensinando aqui alguns movimentos, algumas posturas, as posturas mais básicas da prática do yoga, para que você melhore alguns movimentos que são os movimentos mais utilizados no nosso dia a dia. Por exemplo, para que você melhore a sua postura quando você estiver conversando com alguma pessoa. Às vezes você fica 5, 10, 15 minutos conversando com a pessoa e não percebe que está com uma má postura, e isso gera dores, gera desequilíbrio, gera tensões. Então é importante essa consciência da postura. Movimentos e posturas que vão ajudar você a abaixar e levantar com mais facilidade quando você vai pegar alguma coisa que está na última prateleira do supermercado, por exemplo, quando você precisa ficar fazendo uma pesquisa de preços e precisa ficar abaixando e observando os preços na prateleira do supermercado, quando você precisa simplesmente pegar alguma coisa no solo e às vezes você, por falta de flexibilidade, você sente dores nas costas, você não consegue nem abaixar direito. Posturas que vão ajudar a te trazer também mais equilíbrio para que você possa subir uma escada tranquilamente para pegar alguma coisa que está lá na última prateleira da sua cozinha, do seu guarda-roupa, por exemplo, uma mala, quando você vai viajar, está lá no local onde você guarda as mochilas, que você quase nunca usa, e aí você precisa às vezes subir uma escada para pegar isso lá em cima, ou precisa subir uma escada para trocar uma lâmpada. Então tudo isso é importante, né? Por exemplo, se eu não tivesse um bom alongamento, uma boa mobilidade articular com os meus joelhos, eu não podia estar nessa posição que eu estou aqui agora para conversar com vocês. Se eu não tivesse um mínimo de equilíbrio, eu já tinha caído no chão nesse momento. Então é muito importante a gente trabalhar essas posturas, essas posições no nosso dia a dia, para que a gente tenha mais liberdade de movimento, para que a gente se sinta melhor com o nosso próprio corpo, com a nossa própria mobilidade articular, com a nossa flexibilidade, com a nossa consciência corporal. Então, essa prática, você não vai nem precisar mesmo de um tapetinho de yoga, você pode fazer aí na sua sala mesmo, aonde você está, tá certo? Vamos comigo, vamos começar. Vamos iniciar então com o Tadasana, que é a postura mais básica de todas que existe na prática do yoga, a postura da montanha. Olha só, a gente vai fazer então a postura da montanha, que é uma postura de alinhamento anatômico. Como eu falei, muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa e não percebe que a gente coloca o peso do nosso corpo numa perna só. Aí começa a dar dor no quadril, começa a dar dor no joelho e a gente fica lá, né? Ou às vezes a gente está carregando uma sacola, uma sacola está mais pesada que a outra, isso vai gerando também uma descompensação na nossa postura física. Então é muito importante a gente ter consciência de como está o alinhamento anatômico do nosso próprio corpo, de como está a qualidade da nossa postura. E o Tadasana, que é a postura da montanha, vai nos trazer essa consciência. Às vezes a gente está assim, sem perceber, fica meio corcunda, né, com a cabeça para frente, os ombros caídos, às vezes está com muito cansaço, muito estresse acumulado e acaba ficando um pouco nessa posição. Então, como que nós podemos melhorar a nossa postura? Primeiro, vamos fazer a postura da montanha. Olha lá, os pés devem ficar na largura do seu quadril, bem esparramados no solo. Então, o primeiro passo é posicionar bem os pés, né? Alinhando aqui com o quadril, nem muito afastados e nem muito unidos, alinhados com a linha do seu quadril, ok? Segundo passo, nós devemos esparramar bem a sola dos pés no chão, sentindo bem a sola dos pés. Então, vai um pouco com o peso do corpo para frente, para trás, para um lado, para o outro e sente a sola do seu pé grudar no chão, aderir bem ao solo como se fosse uma ventosa, né? Daquelas que a gente coloca no vidro e ela gruda. Mais ou menos isso aí, tá certo? Então os pés ficam firmes no chão, a gente consegue sentir melhor as terminações nervosas dos pés. Isso vai ajudar muito a manter uma boa postura. Segundo passo, nós vamos então trazendo a consciência aqui para cima do nosso corpo. As pernas podem ficar esticadas ou os joelhos levemente flexionados
tanto faz, tá? E aí você começa a trazer então a consciência para a sua postura da coluna vertebral. Como eu falei, muitas vezes a gente tem a tendência de ficar um pouco corcunda, com a cabeça um pouco para frente. Então o primeiro passo vai ser o quê? Ó? Puxar os ombros para trás e para baixo, encaixando bem os ombros, ok? A gente vai empurrar bem devagarinho o quadril um pouquinho para frente, trazendo esse ossinho da bexiga, o osso púbico, um pouco mais para frente, tá? Mas de forma muito sutil esse movimento. E encaixando os ombros para trás, nós vamos relaxar um pouquinho os braços, vamos expandir a caixa torácica, expandir o peitoral, como se nós estivéssemos dando um sorriso de um ombro ao outro. Então imagina que você está sorrindo com os seus ombros, né? Você está puxando os ombros para trás e para baixo, e então ocorre assim um sorriso aqui no seu peitoral. Isso vai facilitar a sua respiração, vai melhorar até as suas emoções. Quando a gente respira melhor, a gente fica com menos ansiedade, menos pressa, menos euforia. Então isso vai melhorar também o equilíbrio emocional através de uma boa postura, tá certo? Segundo passo, terceiro passo, quarto passo, na verdade, já estou até me confundindo aqui, são tantos passos que eu até me perco um pouquinho nisso. Então, o próximo passo qual que é? Nós vamos trazer o queixo um pouquinho para trás, estendendo a nuca, olha só. Essa técnica é uma técnica muito importante no yoga, na verdade é um dos bandhas do yoga, uma das travas que a gente faz na prática do yoga, né? O bandha da garganta. Então recolhe o queixo um pouquinho para trás e estende a nuca. O benefício desse movimento que a gente faz com o pescoço é enorme. Quando a gente faz isso, a gente está tirando toda aquela sobrecarga que fica no pescoço quando a gente está nessa posição. Então a gente está já eliminando tensões do pescoço. Nós estamos melhorando o fluxo dos impulsos nervosos que vêm do cérebro para todo o nosso corpo, ok? E existem então outros benefícios ainda, mas nesse momento nós vamos focar na nossa postura. Então aqui a gente vai melhorar toda a nossa postura, ó, queixo para trás, nuca estendido, ombros para trás bem encaixados, palma das mãos voltadas para baixo, com os dedos apontando para baixo, uma boa postura com a coluna vertebral, um bom posicionamento dos pés, uma boa simetria na distribuição do peso do nosso corpo. Cuida para não pesar mais o lado direito ou então mais o lado esquerdo. Ao invés disso, distribui de forma equânime o peso do seu corpo na sola dos seus pés. Existe uma variação da postura da montanha que chama-se Samastiti, que é a postura da equanimidade, que é essa posição onde a gente traz a palma das mãos em frente ao peito aqui. Faz essa posição aí para você sentir também. Por que postura da equanimidade? Porque justamente a gente busca essa equanimidade, essa distribuição equânime, igualitária do peso do corpo, da simetria, né? Cuidando para não ficar com um ombro mais alto do que o outro ou com um lado do corpo mais pesado que o outro, tá certo? Então essa é a postura da montanha, essa é a postura da equanimidade e todas essas posições vão ajudar-nos a ter uma consciência anatômica, uma consciência postural melhor e ter uma melhor postura no nosso dia a dia. Quando a gente vai apresentar um trabalho, quando a gente vai dar uma palestra, quando a gente vai se expressar na frente de uma câmera ou quando somente nós estamos conversando com algum amigo, tá certo? Além dessa postura de alinhamento anatômico, é muito importante a gente saber como levantar e subir melhor, né? Como a gente pode agachar no solo, fazer esse movimento e então poder voltar para cima sem dores, né? Muitas pessoas às vezes vão abaixar, como eu falei, para pegar alguma coisa lá na última prateleira do supermercado e sentem uma dor enorme aqui na lombar, né? Ai, não consegue nem abaixar, sente uma dor enorme na lombar, sente dor nos joelhos, não consegue abaixar porque dói os joelhos. Por quê? Tá faltando flexibilidade e tá faltando mobilidade articular nos joelhos. Nós vivemos numa sociedade ocidental que trouxe muitos benefícios, né? Trouxe bastante conforto, como a gente pode hoje em dia sentar num sofá, né? Quando a gente vai assistir alguma coisa, a gente pode sentar numa cadeira quando a gente vai comer numa mesa, por exemplo, quando vai almoçar, quando vai jantar. Então a gente está um pouco desacostumado a sentar direto no solo, como ainda é feito em algumas culturas orientais, lá na Índia, por exemplo, as pessoas sentam no chão, muitas vezes dormem no chão em vez de dormir numa cama. Então a nossa cultura ocidental, ela trouxe um pouco mais de conforto, que é ótimo, mas também
isso foi com o tempo criando algumas limitações físicas que nós não tínhamos anteriormente. Então eu vou passar aqui uma sequência de 3 posturas que vão ajudar-nos a abaixar melhor quando a gente vai pegar alguma coisa no chão, tá certo? Caiu a chave do carro, opa, vou lá e pego tranquilamente, sem dor nas costas. Ou quando a gente precisa realmente abaixar para conversar com uma criança que está ali interagindo com você, né? E você precisa estar no nível dela, né? Quando a gente abaixa para conversar com as crianças, a gente se conecta melhor com elas. Então é importante, ao invés de a gente conversar aqui de cima, assim, conversando com a criança, a gente abaixar, né? Tá na mesma altura dela, a gente vai entender melhor a criança também vai nos entender melhor. Então são movimentos que realmente vão trazer mais bem-estar, mais qualidade de vida no nosso dia a dia. Quais são essas 3 posturas básicas do yoga que podem nos ajudar a ter uma melhor movimentação com relação a esses movimentos que eu mostrei agora? A primeira delas chama-se Uttanasana, que quer dizer a postura do alongamento intenso, que é essa posição aqui, ó. A gente parte da postura da montanha e a partir da postura da montanha nós vamos fazer o quê? Vamos empurrar o quadril para trás e levar as mãos em direção aos pés. Então, o movimento básico. Inspirou, soltou o ar, vai com as mãos lá em direção à pontinha dos pés e alonga, ó. Sente alongar aqui toda a parte posterior das pernas, posterior de coxa, alonga um pouquinho de lombar, de costas, de pescoço. Então uma postura bem completa, por isso se chama a postura do alongamento intenso. Não consegue encostar no chão? Não tem problema, fica aqui, ó. E dia após dia vai praticando, vai soltando. Fica aí 1 minutinho, 1 minuto e meio, depois volta devagar e faz mais 1, 2 vezes e vai fazendo essa prática para que você possa ir melhorando então essa flexibilização, esse alongamento aí dessa região do seu corpo, tá? A segunda postura é o Urdhva Mandukasana, que é a postura do sapo em pé, que é essa posição aqui, ó. Os pés vão ficar um pouquinho voltados para fora, nós vamos ficar com a ponta dos pés no chão e vamos descer flexionando os joelhos, tirando os calcanhares do solo e pondo a mão aqui no chão, como se a gente realmente fosse um sapo, né? Então essa é a postura do sapo em pé, ó. Fica nessa posição. Essa posição é uma variação da postura de cócoras, do Malasana, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então postura do sapo em pé, eu coloco os cotovelos aqui na parte interna da perna e empurro para fora, ó. E fico estimulando o alongamento da região das virilhas, parte interna das pernas, e estimulando a flexibilidade articular dos meus joelhos. Para quem consegue avançar um pouquinho mais, vamos fazer então a postura de cócoras, tá certo? E quem não conseguir avançar para a postura de cócoras, fica nessa posição aqui, ok? Olha lá, como que é a posição de cócoras? Assim, sola do pé toda no chão, toda a sola do pé no chão, o corpo encaixado entre as pernas. Essa posição é sem dúvida uma das posturas mais antigas do yoga e uma das posturas mais antigas da humanidade. Existe também essa posição na capoeira que chama-se postura de cagar no mato. É um nome engraçado, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque é essa forma natural que as pessoas faziam as suas necessidades antigamente. Tinha vontade de ir no banheiro, ia no meio do mato, ficava nessa posição e estava tudo resolvido. Hoje em dia a gente senta numa patente. Pode perceber que quando a gente senta na patente, a gente fica nessa posição, que nem é a melhor posição fisiologicamente dizendo, a posição mais adequada para fazer nossas necessidades, né? Então, isso vai gerando também uma limitação e uma falta de mobilidade articular nos joelhos. Quando a gente começa a ter essa prática de agachar no chão, que também é uma das formas mais natural do parto para a mulher parir, né? Que é, como diz lá, o parto de cócoras, então a gente vai tendo mais mobilidade, mais liberdade com o nosso corpo e com esses agachamentos, tá certo? Fica um pouco nessa posição, treina essa posição no seu dia a dia. Como eu falei, não conseguiu fazer a postura de cócoras, faz o Urdhva Mandukasana, que é a postura do sapo. E se consegue, faz o Malasana, que é a postura de cócoras. Fica um pouquinho nessa posição, palma da mão com palma da mão, respira. Começou a sentir um pouquinho o quadril, os joelhos, põe as mãos no chão e volta. Faz mais uma vez lá o Uttanasana, alonga mais uma vez, fica um pouquinho mais, tá? E sempre que for voltar, dobra um pouquinho os joelhos, volta encaixando uma vértebra na outra devagar. Então, com essas 3 posições, você pode melhorar um pouquinho a qualidade do seu movimento no dia a dia para
levantar e abaixar, para agachar, para pegar alguma coisa no chão, tá certo? Outro ponto importante de nós observarmos é que existem também muitos desgastes nos joelhos devido ao fato de que às vezes as pessoas não sabem como utilizar essa articulação. Por exemplo, vai fazer uma atividade física, faz alguns tipos de movimentos que forçam a articulação do joelho. Às vezes a pessoa vai dar um chute e em vez de ela girar o pé e colocar a ponta do pé no chão, ela deixa o pé travado. E quando ela faz isso aqui, ela gira e faz uma torção que não é nada benéfica para o joelho. Vai caminhar, vai fazer algum outro tipo de atividade física e não faz um movimento adequado, vai forçando o joelho e com o tempo isso gera algum desgaste. Às vezes a própria embreagem do carro, o próprio acelerador é muito duro e se a pessoa não tem os tendões e os músculos ao redor dos joelhos fortalecidos, isso vai gerando desgaste com o tempo e pode ocorrer uma lesão de menisco, uma lesão de algum tendão transverso do joelho e aí por diante. São diversos os problemas que podem acontecer. Ou seja, tão importante quanto cuidar da mobilidade articular dos joelhos é cuidar do fortalecimento dos tendões e dos músculos que ficam ao redor dos joelhos. Então eu vou ensinar agora duas posturas muito boas que auxiliam muito no fortalecimento dos tendões que estão ao redor dos joelhos, tá certo? A primeira delas é a postura da cadeira, Utkatasana. Pés na linha do quadril, nós vamos agachar, flexionando os joelhos, empurrando o quadril um pouco para trás e trazendo as mãos aqui na altura dos ombros, tá? Palma das mãos no chão, cuida para não ficar olhando para frente, lembra de fazer aquele recolhimento do queixo, extensão da nuca, olha para o chão e fica na posição. Respira, sente que vai exigir um pouquinho da sua força, vai esquentar um pouquinho o seu corpo. Se você conseguir, faz a postura completa, erguendo os braços para cima ao lado das orelhas. E aí fica nessa posição, respira profundamente, se concentra. E isso vai gerar um fortalecimento nos seus joelhos. Depois você sai um pouquinho da postura, pode fazer também mais ou menos umas 3 repetições de 30 a 45 segundos ou até de 1 minuto se você conseguir, tá certo? Outra posição muito boa para o fortalecimento dos joelhos é o Virabhadrasana 1, a postura do guerreiro 1, tá? Ó, pé esquerdo lá na frente, vou fazer uma variação que é com a ponta do pé no chão, ponta do pé lá atrás e vagarosamente nós vamos aqui, ó, descer flexionando os joelhos, firmar bem as pernas e elevar os braços lateralmente, uma palma da mão voltada para a outra. Então a gente faz uma retroflexão com a coluna olhando para cima e permanecemos na posição um tempo, com os joelhos flexionados. Respira profundamente, fica um pouco na postura, se concentra. E logo você sai da posição. E então faz a mesma posição para o outro lado. Mesma coisa, dobra os joelhos, ergue os braços lateralmente, fica na postura, se concentra, respira profundamente e permanece. Então essa já é uma postura de força. A gente fez posturas de alinhamento anatômico, posturas mais focadas em alongamento e essa postura mais focada em fortalecimento, tá certo? Pode repetir 3 vezes para cada lado também, ficando aí de 30 segundos a 1 minuto em cada uma das vezes que você fizer. E para fechar essa aula de hoje, eu vou ensinar então agora 2 posturas muito básicas de equilíbrio para nos trazer mais equilíbrio no dia a dia, principalmente para as pessoas que já passaram de 55, 60 anos de idade, que têm uma tendência muito grande de perder o equilíbrio com o tempo. Então é importante praticar o equilíbrio, tá certo? Quais são essas posições? Entrelaça os dedos e coloca lá no seu joelho direito, puxa o joelho direito para cima, dobra o joelho esquerdo. Cuida para que o tronco não vá para frente. Às vezes aqui há uma tendência do joelho puxar o tronco para frente. Então, puxa o tronco um pouquinho para trás, mantém um bom alinhamento da coluna, mantém uma boa postura e solta o peso na perna de apoio para fortalecer e para não ficar forçando a sua articulação da perna de apoio. Olha para frente, fixa o olhar em um ponto, faz uma respiração bem consciente e permanece um pouco nessa posição. Isso. Aí, faz a mesma coisa para o outro lado, ó. Puxou o joelho lá em cima, entrelaçou os dedos, dobra o joelho, olha para frente, fixa o olhar em um ponto, se concentra e aqui a gente está trabalhando tanto o equilíbrio quanto o fortalecimento do joelho, tá certo? Mantém o olhar fixo em um ponto, respira fundo e volta devagar. Ou seja,
Mesma coisa, pode fazer 3 vezes para cada lado para gerar esse equilíbrio, esse desenvolvimento do equilíbrio e esse desenvolvimento do fortalecimento. E para fechar então essa aula, vou ensinar a última postura, que é o Vrikasana, a postura da árvore. Muito simples também, o pé direito no chão, a sola do pé esquerdo vem na parte interna da perna. Você pode encaixar aqui essa curvinha do pé no seu joelho, colocando o calcanhar para cima do joelho. Contrai a sua coxa, deixa a perna de apoio bem esticada com a coxa contraída para não forçar o joelho da perna de apoio. Puxa o joelho de cima um pouquinho para trás, contrai um pouquinho as suas nádegas para trazer aqui um ajuste para o quadril. Num primeiro momento com as mãos na cintura ou os braços para os lados. E para fechar, une a palma das mãos lá no alto. Se ficar muito difícil, pode unir a palma das mãos em frente ao peitoral. Se concentra, fixa o olhar em um ponto, respira profundamente, mantém a posição. Solta devagar e vamos fazer a mesma coisa para o outro lado agora, tá bom? Então, olha lá, ó, trouxe a sola do pé direito na lateral da perna, contrai a sua coxa da perna de apoio, puxa o joelho um pouquinho para trás, adota uma boa postura com a sua coluna e tronco, contrai glúteos para trazer bastante firmeza na região da pelve e, se consegue, já eleva as mãos lá em cima, uma palma da mão tocando a outra. Se preferir, mantenha as mãos em frente ao peitoral. Concentração, fixa o olhar em um ponto, respira fundo, sustente a postura. E então você volta devagar, muito bem, excelente. Relaxa um pouco o seu corpo, mantenha a sola dos pés no chão. E assim a gente finaliza a nossa prática. Vou convidar você agora para sentar um pouquinho, rapidamente, aí onde você está, não importa onde seja. Pode ser no solo, pode ser em qualquer lugar. E vamos fazer uma finalização aqui junto comigo. Traga a palma das mãos em frente ao peitoral. Relaxe os seus ombros, feche os seus olhos. Vamos agradecer por esse momento, vamos emanar e se conectar com um sentimento de gratidão dentro do nosso coração. Agradecendo pela oportunidade de termos praticado, de termos aprendido algo novo. E então fazemos uma respiração consciente, tranquila, calma, soltando qualquer sentimento de pressa, ansiedade. Nos colocamos no momento presente, percebemos o momento presente e colocamos uma intenção de nos mantermos conscientes no decorrer do dia, da noite, que possamos estar presentes e conscientes. E assim a gente encerra a nossa prática. Namastê. O sagrado que há em mim saúda o sagrado que há em você. Muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-lo aqui, tê-la aqui. Esteja sempre presente. Até a próxima. Namastê.